Cadê? Rodando. Gravando, né? Ei, gente, bom dia mais uma vez. Parabéns a todos que estão participando, todos que têm mandado. Os que têm mandado, 100% bem feito, as tarefas, tudo bem feito. Parabéns a todos. Sempre comentando lá, professor, estou com dúvida nisso. Pronto, teve alunos aí que disseram, professor, essa lixa, lembrando, a aula passada teve uma listazinha de 10 questões. Teve gente que mandou só a aula copiada do quadro. Aí tem as questões para responder. Olha aí, foi o Luiz Fernando, né? Cuidado, Luiz Fernando está se expondo. O professor já tinha registrado o nome de quem tinha feito dessa maneira, né? Então, vamos lá. Lembrando que na aula passada tem uma listazinha com 10 questões. 10 questões. Então, não é mandar só o que foi dado, o conteúdo, o assunto em sala de aula aqui no quadro. São também as questões. Abre lá a listazinha de questões e responder. Tá, professor, mas eu fiquei pronto. Teve um aluno aí que pediu, professor, dá para o senhor responder, se eu não me engano, na questão 3. Nós vamos responder em sala de aula. Então, gente, independente que você não consiga responder, independente que você não esteja entendendo, independente que você tentou e não conseguiu, você das 10 questões vai tentar uma ou outra, vai fazer lá o que você fez e mandar. A sua nota, o seu 10, é o conteúdo e as questões. Não tem sentido só copiar o conteúdo e não fazer as questões. Então, atentem aí para as questões, tranquilo? Então, vamos lá, gente, 10 e 12. Bom dia mais uma vez a todos, né? O pessoal aí, todo mundo, Manuela, Pedro, Gabriel, Daliane, Deli, né? Parabéns. Vou registrar aqui 18/6, né? 18/6/2021. Vamos lá. O assunto que a gente está trabalhando, gráficos. Já trabalhamos 2 dias, se não me engano, foram 2 aulas anteriores, hoje é a terceira aula. Terceira aula sobre gráficos. Gráficos, quero ver agora. Como sempre, gráficos. Em todas as aulas, a gente faz a pergunta, né? Valendo qualitativa, valendo participação, é a nota qualitativa, né? Ah, professor, gráficos, mas todos esses gráficos que a gente tem visto são gráficos sobre as funções. Gráficos sobre as funções horárias. Então, lá, primeira pergunta do dia, valendo lá a qualitativa. Quero ver. Quantas funções nós vimos? Ah, professor, no estudo dos movimentos, nós vimos, existem quantas funções? E aí? 3. 3, Marina. Parabéns. 3 funções. Olha lá, Júlia também. Quais são as 3 funções, professor? O sorvetinho, de maneira descontraída, né? Sorvetinho, vovô é ateu e... Qual é a outra? Sorvetão. Sorvetão. Parabéns. Então, são essas 3 funções, de maneira descontraída, né? Até agora, nós trabalhamos o gráfico só do sorvetinho. Só do sorvetinho. Ah, professor, ficou faltando vovô é ateu e sorvetão. Exatamente o que a gente vai ver hoje. Para concluir esse assunto sobre gráficos, ficou faltando gráfico sobre essas 2 últimas funções, já que vimos das 3 só a primeira, sorvetinho, está faltando agora vovô ateu e sorvetão. Então, para a gente finalizar o assunto sobre gráficos, quero ver aqui, valendo qualitativa, valendo participação. Das aulas que já tivemos, as aulas anteriores, 2 aulas sobre gráficos, hoje é a terceira, quero ver. Professor, para se construir um gráfico, nós vimos o gráfico do sorvetinho. Como é o sorvetinho, professor? S igual a S0 mais VT. Não é assim? S igual a S0 mais VT. O sorvetinho, famoso sorvetinho. Função horária do espaço com relação ao tempo. Para o movimento retilíneo, uniforme. Tranquilo? Aí eu quero saber, professor, dada essa função horária, eu quero saber como é que eu construo o gráfico dessa função. Primeiro, para se construir o gráfico da função, a gente tem que ter o quê? O plano cartesiano. Pergunta de simulado. O plano cartesiano ele é composto de quantos eixos? 2. 2 eixos. 2 eixos, João, a outra moça, Daliane, parabéns. Ah, professor, está aqui, ó. Tudo isso foram em aulas passadas, né? Ó, 2 eixos. Um eixo vertical e outro eixo horizontal. Quero saber, professor, dados os 2 eixos, um vertical e outro horizontal, na função horária do espaço com relação ao tempo, a gente coloca para o eixo vertical, a gente trabalha que grandeza? Qual é a grandeza? Espaço. O espaço, gente. Show de bola. E para o horizontal, qual é o Tempo. tempo? Parabéns.
É isso aí, João. Show de bola. Agora eu quero ver. Tá, professor, dado o gráfico, construído o plano cartesiano, na verdade, né? Quero saber agora. Ah, professor, então para a função horária, o famoso sorvetinho, nós temos o gráfico do espaço pelo tempo. Então tá aqui, eu tinha colocado, ratificado bastante, né? Ó, chamado bastante atenção que esse é o gráfico do espaço pelo tempo para o sorvetinho, espaço pelo tempo. Então, dado o plano cartesiano relacionando o espaço pelo tempo, eu posso construir o gráfico do sorvetinho. O gráfico do sorvetinho vai ser que figura? A figura vai ser o quê? O gráfico. Uma reta. Uma reta. Show de bola. A gente tinha visto também isso em aulas anteriores. Tá, professor? Se a função é do primeiro grau, é uma reta. Ou a função é do primeiro ou é do segundo grau. Se a função é do primeiro, é uma reta. Se for do segundo, aí a gente vai ver depois. Ah, professor, o gráfico aqui, sendo do primeiro grau, é uma reta, como o João bem disse. Mas eu quero saber, João, é uma reta para cima ou uma reta para baixo? João? Depende da velocidade. Depende. Show de bola. Parabéns. Então, gente, tudo isso são revisões. Tudo isso vai ser o assunto do simulado. É o que mais cai no Enem, são os gráficos. Dado o gráfico abaixo, analise o que se pede. Então, eu quero saber. Vamos supor que o gráfico seja para cima. Parabéns, como a gente tinha visto. Aí eu quero saber. Tudo isso a gente está recapitulando para, da aula passada, a gente retomar o assunto em diante, de hoje aqui em diante. Não. Quero saber, tá, professor, o gráfico é uma reta, ou para cima ou para baixo. Vimos isso, várias questões na aula anterior. Vamos supor que o gráfico seja uma reta. Aí eu quero saber, tá, professor, o gráfico sendo uma reta, para cima ou para baixo, sempre é uma regra. Sempre vai cortar a reta, o gráfico vai cortar o eixo vertical. Em que ponto? Que ponto é esse daqui? No ponto do S0? S0, parabéns. Então, observem, gente, que aqui, olha, eu não preciso calcular, não precisa fazer conta, não precisa cálculo nenhum. Basta olhar. O valor que tiver aqui é o valor do S0. Então, dado o gráfico, a partir do gráfico, eu posso extrair, retirar algumas informações. Quais são as informações, professor? Primeiro, está aqui, ó. Vou destacar. Então, aluno estudioso, o aluno aplicado, o aluno dedicado, vai anotar essas três características. Questão de Enem, questão de vestibular, questão de simulado. Dado o gráfico, professor, o que é que nós podemos analisar? Primeiro, dado o gráfico, nós vamos analisar aquele gráfico, é um gráfico de que tipo? Do espaço pelo tempo. Segunda informação, dado o gráfico, nós já sabemos que é um gráfico que relaciona o espaço pelo tempo, que é uma reta. Esse valor aqui do gráfico que corta o eixo vertical, segunda informação, é sempre o valor S0, parabéns. E terceira e última informação é saber o valor da velocidade. Como é que eu faço, professor, para, dado o gráfico, calcular a velocidade? Eu quero saber o valor da velocidade. Existem dois procedimentos. É um procedimento, dois passo a passo. Qual é o primeiro procedimento? Vimos bem detalhadamente isso semana passada. Primeira coisa, eu destaco no meu gráfico uma figura geométrica. Qual é a figurazinha geométrica que eu destaco? O quê? Triângulo. Um triângulo, Marina. Show de bola. Então, vou destacar aqui o meu triângulo. Olha lá o meu triângulo. Então, dado o triângulo, destacar o triângulo, agora eu posso calcular a minha velocidade. Tá, professor, como é que eu vou calcular a velocidade? Vou destacar aqui o meu triângulo. Aqui, vou pintar ele para deixar ele bem evidenciado, bem destacado. Dado esse triângulo, destacado esse triângulo, agora eu sei como encontrar a velocidade. Velocidade nada mais é que ΔS sobre ΔT. Ou seja, o ΔS vai ser esse lado aqui do triângulo. ΔS vai ser esse lado do triângulo. E o ΔT vai ser esse outro lado do triângulo. ΔT. Acabou-se. Então, gente, olha aí. Quantas informações eu posso extrair a partir do gráfico? Primeiro, saber de que tipo é aquele gráfico, o espaço do tempo. Segundo, saber quem é o S0, está aqui o S0. E terceiro, saber quem é a minha velocidade, está aqui a minha velocidade. Para compor, para montar a minha função horária. Montei a minha função horária com S0, olhando para cá, e com a velocidade calculando aqui no triângulo. Então, gente, para encontrar a velocidade, existem dois passo a passo. Primeiro, destacar o triângulo e depois calcular na formulazinha da velocidade. Agora, olha só. Na aula passada, a gente tinha dito o seguinte. Pessoal, para calcular a velocidade, a gente destaca o triângulo.
Mas se por acaso eu quiser um triângulozinho aqui dentro, um triângulo menor, observem que aqui é o triângulozão grande. Aqui dentro eu vou encontrar um outro triângulo menor. Se eu calculasse a velocidade aqui com esse outro triângulo menor, me lembro como hoje, o valor que a gente calculou, se eu não me engano, era 4 metros por segundo. Vamos dizer que para calcular a velocidade, pergunta de hoje, perguntando agora. A gente calculando essa velocidade, na aula passada, deu 4 metros por segundo, calculando a velocidade a partir do triângulo, com esse triângulo grandão. Vamos dizer agora que eu queira a velocidade do triângulo pequenininho. Está aqui, ó, esse triângulo pequenininho. Quero saber, se eu fosse calcular a velocidade do triângulo pequenininho, eu ia encontrar a velocidade igual a quanto? Depende. Do triângulo pequeno é metade do triângulo completo ou um terço, um quarto, etc. Pronto. Qual é dele? Esse daqui. Se eu cortar aqui exatamente na metade, a metade do triângulo. E aí? Se considerar que na metade ele poderia ser igual a 2. Poderia. Pronto, João. Parabéns. Eu fiz essa pergunta, eu acrescentei essa informação exatamente de propósito. Mas parabéns pela participação, João. Show de bola. Estou gostando de ver. Participação 10, né? Olha lá. Por incrível que pareça. Professor, se eu calcular no triângulo grandão ou no pequenininho, a minha velocidade vai ser sempre 4 metros por segundo. Sempre 4 metros por segundo. Ah, professor, e se fosse um maior ainda? Eu estendesse aqui, olha, o meu triângulo maior ainda. A velocidade ia ser de quanto? 4 metros por segundo. Quem é que sabe responder por isso? Por que isso? Não importa se é o triângulo grandão... Porque a velocidade é sempre constante? Se é o triângulo médio... Sabe por quê, gente? Porque a gente está trabalhando nessa função do sorvetinho. É a função o quê? Do movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Qual é a característica do movimento retilíneo uniforme? A velocidade é sempre constante. Constante, show de bola. Ou seja, quem é que é constante? A velocidade. É santo e constante. Parabéns, João. É porque, então, conforme a reta cresce, dá a impressão que a velocidade vai diminuir ou aumentar. Pronto, mas eu vou dizer agora e vocês vão entender agora. Então, gente, essa pergunta foi uma pergunta que a resposta era com relação às aulas anteriores. Independente aqui de como calcular, independente aqui se é triângulo grande, pequeno, médio, triângulo como for, o professor já tinha dito, no sorvetinho a velocidade sempre é constante. Então, você no máximo poderia ficar em dúvida, mas a resposta tinha que ser a mesma. Professor, a velocidade sempre vai ser 4. Agora, como é que eu obtenho esse valor de 4? Aí eu não sei, porque eu estou em dúvida. Como é que num grande, num pequeno e num médio, o valor sempre se mantém o mesmo? Aí entra, João, o que vocês passaram pelo 8º, 9º ano, sobre proporção, lá o teorema de Tales, né? Ó, teorema de Tales sobre proporção das figuras geométricas. Que observe que nesse triângulozão grande, eu tenho esse lado maior e, em consequência, esse outro lado também maior. Mas se eu diminuo esse outro triângulo aqui, eu diminuo esse lado e aqui também diminui. Diminuo mais. Ou seja, de tal maneira que eu vou manter a mesma proporção, a mesma relação de proporção. Ah, professor, no triângulo grandão, eu tinha esse lado maior e esse outro lado maior. Mas quando eu vou para o triângulo pequeno, diminui. Mas do mesmo jeito que diminui aqui, diminui aqui. Vou para o menor ainda, diminui aqui, diminui aqui também. Ou seja, eles vão se adequando, diminuindo um lado e outro, para manter o resultado igual, a proporcionalidade igual. Então, gente, é isso que vocês têm que ter em mente. O professor já tinha dito, há umas 4, 5 aulas anteriores, que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade sempre é constante. Professor, então independente de onde seja o triângulo, se é no grande, no grandão, no pequeno, no pequenininho, no médio, no que for, a velocidade sempre é constante. Alguém poderia perguntar, agora me mostre como é que eu vou manter esse valor constante. Eu acabei de dizer agora, ele vai ser constante na proporcionalidade. Porque na mesma proporção que eu diminuo esse lado, eu vou diminuir esse outro lado. Daqui eu vim para cá, daqui eu vim para cá, daqui eu vim para cá. Ou seja, eu vou manter na proporção. Então, gente, nesse primeiro momento, é você entender isso. Tá, professor? Para calcular a velocidade, eu destaco o triângulo e faço lá a minha continha. Mas a pergunta agora vai além. A aula de hoje, professor. Quero ver. Eu destaquei aqui 3 informações que você pode encontrar a partir do gráfico. Primeira informação. Qual é o tipo do gráfico? O tipo do gráfico é de que tipo? Reta. Espaço pelo tempo. Espaço pelo tempo, show de bola. Professor, é o gráfico do espaço pelo tempo para o sorvetinho. O gráfico do espaço pelo tempo para o sorvetinho. Aí agora vem a
segunda pergunta. Existe um outro tipo de gráfico, esse é o espaço pelo tempo. Agora eu quero saber, está relacionando a grandeza, espaço e tempo. Quero saber se existe um outro tipo de gráfico que eu possa relacionar a outras grandezas. Sim ou não? Depende da função? Só olhando para essa função. A função é a mesma. Ou seja, a função... Parabéns, João. Então, vou reformular um pouquinho melhor para ajudar a pergunta, porque João contra-argumentou com necessidade. É necessário você... Não contra-argumentei não. Eu perguntei se depende da função. Mas foi bom, João. Foi muito boa a sua pergunta. Por quê, professor? É necessária uma informação a mais. Então, vamos lá. Primeiro, quantas grandezas eu tenho nessa função? No sorvetinho. 3? Vai a 4. Não me lembro. 4. Show de bola. Olha lá. S, S0, V e T. Tem 4 grandezas. Ah, professor, mas S e S0 parece ser de mesma natureza. Mas são distintas. Um S0 e outro é o S. Então, são 4 grandezas. S, S0, V e T. Então, dadas essas 4 grandezas, quais são as possíveis possibilidades de combinação entre essas grandezas que eu posso obter aqui uma relação? Observe que dessas 4 grandezas, eu relacionei o espaço e o tempo. O espaço e o tempo. Eu poderia obter outra combinação com essas grandezas aí? Espaço e tempo. Quem mais eu poderia relacionar? Velocidade e tempo. Pronto, velocidade e tempo. Na outra aula teve gente que disse o seguinte. Professor, eu poderia relacionar todas as possíveis possibilidades de combinação. Poderia combinar S com S0. Poderia combinar S com V. Poderia combinar S com T. E poderia combinar V com T. Concorda todo mundo? Então, existe aí várias possibilidades de combinações. A primeira, S e T. Já coloquei aqui. A segunda, S e V também. Mas só que o que mais se trabalha em questões de física, questões desse tipo, é S e T, que está aqui, e a próxima, V e T. Próxima maneira de relacionar as grandezas. V e T. Está aí. V e T. Quero ver agora. Estou gostando de ver a participação. Quero ver agora. Professor, caiu lá no Enem. Questão de Enem, questão de vestibular, de simular, o que for. Eles pediram o seguinte, para construir o gráfico a partir da relação das grandezas. Se a grandeza é espaço e tempo, vou construir o gráfico do espaço e tempo. Apresentei para vocês aqui outra possibilidade de combinar grandezas, velocidade e tempo. Como é que eu vou construir esse gráfico? Primeiro, para construir um gráfico, eu preciso compor o meu plano cartesiano. Mais uma vez, passo a passo. O plano é um plano. Se é um plano, tem quantos eixos? Quantos eixos? 2. 2 eixos. Professor, uma pergunta. O V... Um horizontal e o outro vertical. Esse VXT aí, esse aí é o gráfico da velocidade pelo tempo ou o gráfico da velocidade com relação ao tempo? São sinônimos. São expressões sinônimas. Mas, parabéns. É o gráfico da velocidade pelo tempo ou o gráfico da velocidade com relação ao tempo. É a mesma coisa? Mesma coisa, são sinônimos. É a mesma ideia, né? Mesma ideia. Então, lá, aí eu quero saber, tá, professor, já compus ali o meu plano cartesiano, composto por 2 eixos, um horizontal e outro vertical, quero saber, como era o gráfico do espaço pelo tempo, o vertical era o espaço e o horizontal era o tempo. Quero saber agora, definindo aqui os meus eixos, horizontal e vertical, aonde é que vão ficar as grandezas? Não o eixo horizontal vai ficar aqui, grandeza. O T. O tempo, parabéns, Daliane. E no eixo vertical vai ficar aqui qual grandeza? O V. A velocidade. Parabéns. Então, gente, a gente já tinha falado isso em aulas anteriores. Sempre, na maioria dos casos, quase 100% dos casos, o tempo sempre é o eixo horizontal. É uma regra. Sempre é o eixo horizontal. Ah, professor, e o eixo vertical? Vai ser a outra grandeza. Ou o espaço, se for o espaço pelo tempo, ou a velocidade, se for a velocidade pelo tempo. Aí agora, próxima pergunta. Tá, professor, quando o gráfico é o espaço pelo tempo, o gráfico é uma reta. A inclinação, como o João bem disse, pode ser para cima ou para baixo. Quero ver agora. O gráfico da velocidade pelo tempo. O gráfico vai ser o quê? A figura. Continua sendo uma reta por conta da... Foi uma pergunta capciosa, porque deu a entender, né, que ia ser contraditório. O nome do S igual a S0 mais VT é o que mesmo? É função? Sim. A área do espaço com relação ao tempo. Função. Do espaço com relação ao tempo. Para o movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá.
Essa pergunta que João respondeu foi mais ou menos capciosa, porque eu estava dando a entender que seria contraditório. Se o espaço pelo tempo, o gráfico é uma reta, quero saber agora da velocidade pelo tempo. Ele respondeu uma reta. Mas então agora eu quero saber por que é uma reta? Por que continua sendo uma reta? Porque a função S igual a S0 mais VT é uma função do primeiro grau. Do primeiro grau, parabéns. Então, independente se eu estou trabalhando no espaço pelo tempo ou velocidade pelo tempo, o que define é a função. Se a função é do primeiro grau, vai ser uma reta. Mas então agora eu vou para uma próxima pergunta. Tá, professor? Quando era espaço pelo tempo, era uma reta. Mas a reta era para cima ou para baixo, como o João bem disse. Para cima, velocidade positiva, está indo. Para baixo, velocidade negativa, está voltando. Agora, no gráfico da velocidade pelo tempo, continua sendo uma reta, como o João bem disse. Mas eu quero saber, a reta é para cima ou para baixo? Ou de alguma outra maneira? Como é que vai ser essa reta? Essa aí eu não sei, não. Porque a reta é baseada na velocidade. Então, mas nesse caso, a velocidade está sendo considerada como um eixo do gráfico. Então, diferente do eixo do espaço. Isso aqui está considerando que o espaço está aumentando. Portanto, a velocidade está aumentando, então o espaço aumenta também. A velocidade está diminuindo, portanto, a reta fica para cima ou para baixo. Aí, nesse caso, seria considerado pelo quê? Pelo espaço ou pela reta? É que eu estou falando bugado. Parabéns. Observaram, gente, a construção das ideias de João. Então, é necessário isso. É necessário você começar a pensar, começar a reunir as informações que estão dadas. Primeiro, eu sempre digo isso, eu só posso fazer perguntas a partir do que está dado. Eu não posso perguntar o que ainda não foi dado, professor. Então, essa pergunta, a resposta está dada. Primeiro, é só prestar atenção. Tá, professor? Qual é a característica do movimento retilíneo uniforme? A velocidade sempre é constante. Então, a resposta seria o seguinte. Se a resposta é constante, se a velocidade é constante, constante nunca muda, é mesmo valor, sempre igual. O gráfico da velocidade, a velocidade nem pode subir e nem pode descer. Nem pode ser mais, nem pode ser menos. Nem pode aumentar, nem pode diminuir. Aqui ela ia indo. Aqui ia voltando, positivo ou negativo. Mas a velocidade sempre se mantém a mesma. Logo, a resposta deveria ser o seguinte, professor, a velocidade, a reta não pode ser nem para cima, nem para baixo. Já que ela não muda, ela é uma coisa só a vida toda. Assim, ó. Então, percebendo aí que a ideia desse gráfico é manter a velocidade sempre no mesmo valor, então, a pergunta de Enem, de simulado, de vestibular, o que for, sempre a reta do gráfico da velocidade pelo tempo é uma reta. É uma reta. Mas uma reta paralela ao tempo, horizontal, nem para cima nem para baixo. Por quê, professor? Porque a velocidade não pode aumentar, nem pode diminuir, nem pode ser mais, nem pode ser menos, nem pode variar. Tem que ser um valor só, um valor único só. Então, gente, olha a diferença entre esses dois gráficos. Enquanto que o espaço pelo tempo, os espaços estão mudando. O tempo vai passando, professor, e o espaço vai aumentando ou vai diminuindo, ele indo ou voltando. Já que a minha velocidade não pode nem aumentar nem diminuir, já que a velocidade é constante, é uma coisa só. Aí a pergunta, professor, quando eu estava no espaço pelo tempo, o gráfico cortava o eixo vertical em S0. Agora aqui, o gráfico vai cortar o eixo vertical em que valor? Qual é esse valor aqui? V0? Não, vai cortar em que valor? Observe que aqui é o eixo do espaço, corta em S0. Aqui é o eixo da velocidade, vai cortar em que valor? No valor da velocidade, no valor da velocidade. Entenderam? Ah, professor, então para encontrar a velocidade no gráfico da velocidade do tempo, não precisa fazer conta, não precisa calcular, não precisa fazer nenhum cálculo. É só olhar, o valor que eu tenho aqui é o valor constante da velocidade. 10, é porque a velocidade sempre vai ser 10. Observe que sempre vai ser o mesmo valor, 10. A vida toda. O tempo passando e o valor sempre em 10. Nem aumenta, nem diminui. Sempre é o mesmo valor. Tranquilo? Agora observe o seguinte. Nesse gráfico aqui eu tenho quantas informações? 3. A natureza de ser espaço pelo tempo. Aonde é que corta o eixo vertical em S0. E como calcular a velocidade a partir do triângulo. Quero que vocês façam essa mesma associação, essa mesma relação respectiva para associar essas 3 informações. Primeiro, esse gráfico é de que natureza? É um Velocidade pelo tempo? Então, não importa o espaço pelo tempo ou velocidade pelo tempo. São gráficos do sorvetinho. O gráfico do sorvetinho, ele me possibilita 2 maneiras de análise. Ou vou analisar o espaço pelo tempo, ou vou analisar a velocidade pelo tempo. Ah, professor, depois de identificar qual é a natureza do gráfico, velocidade pelo tempo,
Aí eu venho agora. Como é que eu faço para encontrar a velocidade? Qual é a regra? A velocidade sempre vai estar no eixo vertical, onde o gráfico corta o eixo vertical. Simples assim. Terceira e última informação. São três. Aqui tem uma, duas, três. Então aqui tem que ter uma, duas e uma terceira. Ah, professor, a terceira aqui era a velocidade. A velocidade eu encontrava a partir de que figura geométrica? Qual era a figura geométrica que eu pintei aqui dentro? Qual é a figura O triângulo. O triângulo. Aqui eu vou destacar uma figura geométrica que não é um triângulo. Um quadrado. Um quadrado, parabéns. Olha aí. Estão participando, Dália, né? Daliane. Olha aí. Um quadrado ou um retângulo. Depende aqui dessa elongação, né? Um quadrado ou um retângulo. Ah, professor, no triângulo era a velocidade. Já nesse retângulo aqui, do meu gráfico da velocidade pelo tempo, eu vou encontrar quem? O espaço, talvez? Parabéns. Por que eu encontro o espaço? Observe que aqui, quando é espaço e tempo, eu encontro velocidade. Quando aqui é velocidade e tempo, eu vou encontrar quem? O espaço. Vou encontrar aqui o espaço, o ΔS. E o ΔS vai ser igual ao quê, professor? Vai ser esse tamanho aqui do quadrado, retângulo, né? O que você vê lá, que vai ser o valor da velocidade, sobre o tamanho aqui desse quadrado, que é o ΔT. Ou seja, velocidade vezes ΔT, nada mais é que o ΔS, a variação do espaço. Então, olha lá. É nessa formulazinha aqui, né, gente? A fórmula da velocidade. Velocidade é ΔS ou ΔT. Se eu dou o espaço pelo tempo, ó aqui, espaço pelo tempo, me possibilita encontrar quem? A velocidade. Se eu dou aqui, ó, velocidade pelo tempo, ó aqui, ó, velocidade pelo tempo, são essas duas grandezas aqui. Velocidade pelo tempo. Me possibilita encontrar quem? ΔS. Entenderam? Então, gente, concluímos o assunto sobre gráficos hoje. Gráfico dessa função. A função o quê? A função do subjetivo. Alguém pode estar dizendo, tá, professor, não estou entendendo muito bem. É onde entra a necessidade de, a partir de agora, a gente fazer questões. Responder questões, fazer exercícios, fazer várias vezes para a gente poder entender. Vou fazer aqui no quadro algumas questões para você responder. Eu vou responder umas, você responde outras em casa. E vou deixar lá uma listazinha de exercícios. Tranquilo? Então, vamos lá. Faltando 20 minutos para a gente fazer questões. Então, recapitulando. Questão de simulado. Vamos entrar agora no recesso junino. Parabéns. Parabéns a todos que atingiram a meta, né? Graças a Deus, mais uma etapa concluída. Voltou do recesso junino, tem o simulado 2. Simulado segundo bimestre. O assunto vai ser esse. Funções horárias e gráficos. Tá, professor? Dada a função horária sobretinho, quantos gráficos eu posso construir? 2 gráficos. Ou espaço pelo tempo, ou velocidade pelo tempo. Espaço pelo tempo é uma reta com inclinação. Ou essa reta é para cima, ou é para baixo, como o João bem disse. E não voltando, velocidade positiva ou negativa. Isso a gente trabalhou várias vezes em aulas anteriores. E hoje apresentamos a segunda e última possibilidade de um gráfico para a mesma função sobretinho, que é esse outro gráfico, é a velocidade pelo tempo, que vai ser uma reta horizontal, né? Uma reta paralela ao eixo horizontal. Tranquilo? Ah, professor, no eixo, corta em V, e a figura geométrica me possibilita calcular o ΔS. A figura geométrica é um triângulo, me possibilita calcular a velocidade. No eixo, é S0. Então, a gente está aí o esquema. Os alunos que gostam de tirar print, é o momento agora. Tirar um print para ver quais são os gráficos do sobretinho. 2. Ou espaço pelo tempo, ou velocidade. Simples assim. O espaço pelo tempo e a velocidade pelo tempo. Tranquilo? Vou apagar aqui para a gente, a partir de agora, fazer questões. Né? Para entender melhor o que foi passado hoje. Então, gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, Diga. vai ter algum para a gente achar o tempo ou o tempo vai continuar na mesma? Tem sim, tem. Exatamente. Vamos fazer tudo isso agora. Parabéns, Daliane. Exato. Quando eu perguntei se alguém tinha dúvida, né? É necessário agora, se faz necessário agora, questões para a gente verificar se realmente entendeu, se tem dúvida ou não. Ou seja, é necessário as questões. Vamos colocar aqui as questõezinhas, né? Então, gente, vou dividir aqui o quadro e continuar deixando aqui esse movimento. Movimento retilíneo uniforme. Só temos apenas uma única função. Ah, professor, dado o movimento retilíneo uniforme, a única função é o sorvetinho. Certo?
Ah, professor, qual é o outro tipo de movimento que a gente viu? O outro tipo de movimento é o quê? E aí? Ninguém? Movimento uniformemente variado. Parabéns, João. Rapaz, só tem João, né? Vamos lá, mas parabéns. Tem uns outros aí sempre participando. O Hélio falou lá, não foi? No chat, parabéns. Então, movimento retilíneo uniformemente variado. Ah, professor, 3 funções, como disseram no início da aula, foi? Das 3 funções, a primeira é o sorvetinho para o movimento uniforme. E as 2 últimas é o vovô e até o sorvetão para o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, gente, eu vou construir aqui. Alguém poderia ter dito, tá, professor, o senhor só fez o gráfico para o sorvetinho. E o gráfico das outras 2? O vovô e ateu e o sorvetão. Então, vamos dividir aqui para ver agora, né? Então, vou dividir aqui o quadro em 2 partes. Vou colocar aqui, num único quadro, de um golpe só de olhar, uma única vista, você enxergar todos os possíveis gráficos. Você fazer print, né? O aluno que gosta de tirar print, organizar, fazer bonitinho. Em livros, bons livros, eles colocam assim, num único quadro, lá um boxezinho no livro, coloca todos os possíveis gráficos, todas as possíveis relações. Então, vou deixar aqui, ó, para quem vai copiar e mandar e quer tirar 10, né? Ó. Professor, para o movimento retilíneo uniforme, quais são os possíveis gráficos? Vou deixar aqui. Então, quais são os possíveis gráficos? O gráfico do espaço pelo tempo, que é uma reta, ou para cima ou para baixo. Aqui, ó, espaço pelo tempo, né? E a outra possibilidade é o quê? O gráfico de quem? Vimos agora, velocidade pelo tempo. O gráfico é o quê? Uma reta paralela ao eixo horizontal. Entendeu? Aí eu quero saber, tá, professor? Questão de simulado. Esse gráfico aqui é o gráfico que vai me relacionar o espaço pelo tempo, e esse gráfico aqui é o gráfico que vai me relacionar a velocidade pelo tempo. Tempo. Parabéns. Aqui, professor, sempre corta o eixo vertical em quê? S0. Então, vejam, gente, o último dia sobre o assunto de gráfico, estou colocando aqui num quadro de uma única vez, num só golpe de olhar, você vê todas as relações que nós vimos. O gráfico do espaço pelo tempo, corta em S0. O gráfico da velocidade pelo tempo, corta em V. Certo? Aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um quadrado. Tranquilo? Ah, professor, agora no movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são as funções que eu tenho para o movimento retilíneo uniformemente variado? Quais são as funções? São 2, né? Quais são? Vovô e até o sorvetão. O ateu e sorvetão, né? De maneira descontraída. Cuidado para depois não só aprender dessa maneira, né? Ah, professor, vovô e ateu é como? Tá aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Então, coloquei de propósito aqui, gente, para vocês verem. Quando a minha função é sorvetinho, eu tenho aqui o gráfico, ou do espaço pelo tempo, ou a velocidade pelo tempo. Quando a minha função é vovô e ateu, quais são as possíveis possibilidades de combinações que eu posso fazer? Observe que aqui para o sorvetinho, eu combinei espaço pelo tempo e depois velocidade pelo tempo. Já aqui, no vovô e ateu, eu posso combinar quem? Observe, vou dar mais uma dica. Observe que o primeiro gráfico, eu relacionei a primeira grandeza com a última grandeza, o espaço pelo tempo. E logo depois, o segundo gráfico, eu relacionei as 2 últimas grandezas, velocidade e tempo. Pronto, já dei a resposta. Quais são as possíveis possibilidades de gráficos que eu posso construir a partir do vovô e ateu? Primeiro, qual é o primeiro? Velocidade pelo tempo? Velocidade pelo tempo. Acabei de dizer, né? Ó, que no sorvetinho eu relacionei a primeira e última grandeza, espaço e tempo. Então, vou relacionar aqui, ó, primeira, professor, e última grandeza, velocidade e tempo. Então, vou relacionar aqui, ó, velocidade e tempo. Quero saber, no eixo horizontal, sempre vai ficar quem? A velocidade? Opa, Não, pera, o tempo. o tempo. Que eu confundi pelo vertical. Não confundiu não, né? Foi só de propósito para ver se eu estava atento. Parabéns. É. Parabéns. Não, é porque eu começo a contar da esquerda para a direita. Aí vai Vamos, em cima. o eixo horizontal sempre é o tempo. Sempre é o tempo. E no vertical, professor, vai ser a outra grandeza. Ou velocidade ou espaço. Aqui no caso é velocidade, né? Velocidade. Beleza. Quero saber. Então, estamos construindo aqui o gráfico
da velocidade pelo tempo. Pergunta. Esse gráfico que a gente está construindo aqui é um gráfico de que tipo? Velocidade pelo tempo? Velocidade pelo tempo. E esse gráfico aqui é um gráfico de que tipo? Velocidade pelo tempo para o MRUV para o S igual a S0 mais VT. Parabéns. Então, ambos são gráficos de velocidade pelo tempo, Relacionam velocidade e tempo. É o gráfico da velocidade pelo tempo. A diferença é que esse daqui é a velocidade pelo tempo para o vovô é ateu. Esse daqui é a velocidade pelo tempo para o sorvetinho. Uma pergunta, o do V igual a V0 mais AT, ele vai gerar um quadrado quando cortar no eixo ou vai gerar uma reta? Pronto, vamos ver agora. Parabéns, João. Vamos ver agora. Então, vamos lá. Ó. É só seguir, gente, essa ideia aqui. Observe que a gente começou a fazer uma relação recíproca, fazendo uma associação. A partir dessas duas primeiras ideias, vamos construindo agora as derivações. A partir dessas iniciais, vão vir agora as consequentes. Professor, observe que o primeiro gráfico, a gente relacionou o espaço pelo tempo, primeira e última grandeza. A mesma ideia a gente fez, primeira e última grandeza, no caso, velocidade e tempo. Aí a pergunta vem agora que o João fez. Não é ter dúvida. É aquilo que a gente falou. Eu só posso fazer pergunta a partir do que está dado. Então, a pergunta é, já saibam que está dado. A pergunta é, como é que vai ser esse gráfico aí? Primeiro, vai ser uma reta ou uma parábola? Acredito que uma reta, porque é uma equação do primeiro grau. Uma reta, o maior expoente do tempo aqui é 1. Uma função do primeiro grau. Então, o gráfico é uma reta. Mas a pergunta, esse gráfico aqui, ele vai ter associação respectiva parecido com o espaço pelo tempo ou na velocidade pelo tempo? É isso que eu perguntei para o senhor naquela hora. No espaço pelo tempo, foi exatamente a pergunta. Eu estou agora devolvendo, mas já dei condições para responder. Tá, professor, se o senhor está fazendo uma associação respectiva, observe que esse gráfico é a primeira e a última grandeza. Quando eu tenho primeira e última grandeza, logo a reta vai ser o quê? Inclinada ou horizontal? Inclinada. Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Depende. Depende da velocidade. Ou se a velocidade está diminuindo. Parabéns. Porque observe que aqui no uniforme, quem é que é constante? Quem era que é constante aqui? A velocidade. A velocidade. Então, esse daqui, a velocidade não é constante. É um uniforme variado. É a velocidade que está variando. A constante está variando. Mas quem é que mantém constante? Quem é que é uniformemente? A aceleração? A aceleração é constante, ou seja, ele está acelerando constantemente. A aceleração. Então, observe, gente, que sempre ele mantém a mesma ideia. É você fazer a associação respectiva de mesma ideia. Observe a funçãozinha do primeiro grau, a funçãozinha do primeiro grau. O gráfico... Uma pergunta, professor. Primeiro, algo é mantido sempre constante. Algo é mantido sempre constante. Fiz aqui o plano cartesiano e o gráfico. Quero que agora você conclua. Tá, professor? A reta vai ser para cima ou para baixo, depende se a velocidade está aumentando ou diminuindo. Mas sempre vai cortar o eixo vertical, o gráfico vai cortar o eixo vertical em que valor? Quer ver agora? Aqui cortava em S0, aqui vai cortar em quê? V0. V0, Damiano, show de bola, não foi mistério nenhum você fazer essa associação. Tá, professor? A relação desse gráfico aqui corta no eixo vertical aqui, ó, em S0. Já a associação desse gráfico aqui vai cortar o eixo vertical aqui, ó, também, ó. Estão vendo aqui, gente, a mesma associação respectiva, olha. Aqui era S0, já aqui é V0. Ou seja, ele vai começar de uma certa velocidade inicial e a velocidade vai aumentando. Os tempos vão passando, o movimento vai evoluindo ao longo do tempo, o tempo passando e a velocidade vai aumentando. Quero que vocês me digam, olhando para esse dado, questão de Enem vestibular, sem fazer conta, sem calcular absolutamente nada. Só olhar para o gráfico. O que esse gráfico está me dizendo? O meu carrinho, ele começou com a velocidade o quê? Uma velocidade certa e está acelerando com o tempo. E a velocidade vai aumentando ou diminuindo? Aumentando nesse caso. Vai aumentando. Estão vendo que a velocidade vai aumentando.
É como se fosse um movimento assim. Vai aumentando. Professor, mas caso a aceleração seja igual a zero, o que vai acontecer? A gente vai ver. Tenha calma. A aceleração igual a zero é aqui. Entendeu, João? Não, no MRU. Tá, então, certo. Entendeu? Aqui não existe esse caso. Se a aceleração é zero, eu estou aqui. A aceleração não só pode ser constante igual a zero no MRUV, né? Pronto, resolvi. Olha lá, quero saber aqui. Professor, aqui o carro está aumentando a velocidade. Aumentando a velocidade. Agora, se eu quisesse que ele diminuísse a velocidade, tivesse diminuindo a velocidade, essa minha reta tinha que estar como? Para baixo? Para A baixo. reta tinha que estar para baixo. Começou numa certa velocidade inicial e a velocidade vai diminuindo. Vai diminuindo. Quero saber, se esse meu gráfico começasse aqui, nesse ponto, na origem do plano cartesiano, esse meu gráfico começasse aqui. Pronto. Questão de Enem. Só olhar para o gráfico e dizer o que está acontecendo. No gráfico da velocidade pelo tempo do vovô é ateu, se o gráfico começar na origem, o que eu estou dizendo? E aí? Ninguém. Repete a pergunta. Que esse meu gráfico, veja que o gráfico começa numa velocidade V0 acima da origem. Tá vendo? Está acima da origem. Se esse meu gráfico, essa minha reta aqui, começasse exatamente na origem, fosse a mesma inclinação, só que passasse aqui pela origem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o V0 começou no mesmo ponto. O V0 começa na origem, então o V0 seria igual à origem. Porém, a origem é o eixo T com o eixo V, então... O V0 seria igual a zero. Mas a... V0 seria igual a zero, ou seja, seria a situação do carro parado. Ele começou o movimento partindo do repouso, ou seja, lá a situação da corrida, né? Os carrinhos tudo parado, num certo momento dispara a largada. Tá, todo mundo começa a corrida. Ou seja, se esse meu gráfico começasse da origem, é porque o V0 ia ser zero, ou seja, começou do repouso, parado. Então, gente, não importa se esse meu gráfico está acima, abaixo, na origem, sempre vai cortar o eixo vertical em V0. Se o V0 estiver na origem, o V0 é igual a zero. Vamos fazer a questão para entender melhor. Mas eu quero saber, vamos ver aqui as relações respectivas. A natureza do gráfico, a natureza do gráfico. Aonde corta o eixo vertical, aqui é S0, aqui é V0. Agora, aqui eu destacava o quê? Destacava que figura geométrica era essa? Figura geométrica era essa? Triângulo. Destacar um triângulo. Destacar um triângulo para calcular o valor de quem? Calcular o valor de quem? Da velocidade? Da velocidade. Da velocidade. Destacar um triângulo para calcular o valor da velocidade. Já nesse gráfico aqui, se eu destacar o triângulo aqui, eu vou calcular o valor de quem? Do espaço percorrido? Não. Olha. Da aceleração? Da aceleração da então olha aqui. Ó. No eixo, eu tenho S0. No triângulo, eu tenho V. Então, no eixo, eu vou ter V0. No triângulo, eu vou ter quem? Olha aqui, ó. É só fazer a associação. Então, gente, observe que não é um assunto diferente. Não é um outro assunto. Ah, professor, já é um outro. Não. É a mesma ideia, só que ele muda as grandezas. Observe que aqui, olha. Observe essa função e essa função. Aqui ele diz, o eixo vai cortar no vertical em S0. Então, o eixo vai cortar o vertical em V0. O triângulo vai calcular a velocidade. Então, o triângulo vai calcular quem? Daliane disse aceleração. Porque ela fez essa associação. Enquanto que o vertical é S0, o triângulo é V. Enquanto que o vertical é V0, o triângulo aqui tem que ser A. Parabéns. Então, aqui eu vou calcular a aceleração. E como é que eu vou calcular a aceleração? A forma da aceleração é como? E aí? Ah, rapaz, isso foi o primeiro dia de aula. Delta V sobre delta T? Sobre delta T, parabéns. Olha aí a necessidade de copiar no caderno. Tenho visto alguns alunos copiando uma folha qualquer, uma folha de rascunho solta. Tem feito a tarefa, mas faça no caderno, gente. Lembrem lá do presente do Papai Noel. O Papai Noel Luiz, né? Tão lembrado no final do ano. O último dia de aula, dia 23 de dezembro, 22 de dezembro, vai ter o presente do Papai Noel. Presente do Papai Noel Luiz. E quem vai ganhar é os que estão copiando no caderno. Vamos ver qual vai ser a surpresa. Então, vamos lá, gente. Como é que calcula a aceleração, professor? Delta V sobre delta T. Olha aqui, ó. Esse lado do triângulo vai me dar o valor de quem?
de ΔV. E esse lado aqui do triângulo vai me dar o valor de quem? De ΔT. Acabou-se. Então, olha lá. Da mesma forma que a partir do gráfico eu obtive a informação do S0, aqui eu obtive a informação do V0. Obtive a informação da velocidade a partir do triângulo, obtive a informação da aceleração a partir do triângulo. Quero ver agora o que João perguntou. Tá, professor, aqui eu tinha 2 gráficos para o sorvetinho. O sorvetinho eu tinha 2 gráficos. O espaço pelo tempo e a velocidade pelo tempo. Já o Voyatel, quantas possíveis possibilidades de combinações eu posso fazer? Poderia fazer velocidade pelo tempo, o que mais? No caso, existem... Aceleração pelo tempo. 4... Quem? Aceleração pelo tempo. Parabéns. Estão vendo aqui, ó, espaço pelo tempo e velocidade pelo tempo. Então, eu faço a mesma ideia, ó. Velocidade pelo tempo e aceleração pelo tempo. Olha lá, João. Se eu fizer aqui a segunda e última possibilidade para o gráfico do Voyatel, o horizontal vai ser o gráfico de quem? De que grandeza? O eixo de que grandeza? Do tempo. E o vertical, nesse caso, agora vai ser a aceleração. Quero saber agora, é a pergunta de João. Quando era o gráfico da velocidade pelo tempo, era uma reta. Ou uma reta para cima ou para baixo. Quando é o gráfico agora da aceleração pelo tempo, a reta vai ser o quê? Para cima ou para baixo? Eu diria que sem uma reta, porém a aceleração, no caso, é constante, mas aí a velocidade também é constante. Então deve ser uma reta, que nem esse daí. Ok, a resposta é exata. É só fazer a associação. Esse para esse, esse para esse. Esse para esse, esse para esse. Logo, o gráfico da aceleração pelo tempo vai ser uma reta horizontal, paralela com o tempo. É o gráfico da aceleração pelo tempo. A mesma ideia. Observe lá. Ah, professor, e aqui? Nesse valor, vai cortar o eixo vertical em qual valor? Vai cortar em qual valor, Damiane? É só olhar para cá. Aqui corta E a de aceleração? Exato, aqui vai cortar no valor da aceleração. Observe que a aceleração sempre vai ser o mesmo valor. Ela nunca vai mudar, nem vai aumentar, nem vai diminuir. Ela sempre vai se manter o mesmo valor. Nesse primeiro gráfico da velocidade pelo tempo, eu destacava aqui figura geométrica, triângulo. Já nesse segundo gráfico da aceleração pelo tempo, eu vou destacar aqui figura geométrica. Um quadrado, um retângulo? O quadrado ou retângulo, assim como esse daqui. Não era assim, ó? Assim como esse Então, daqui. nesse caso, já se calcular a velocidade? Pronto, show de bola, lá, João. Como se torna simples quando a gente faz a associação respectiva. Ah, professor, aqui, ó, eu estou calculando, não. Aqui eu estou calculando a aceleração pelo tempo, logo, esse quadrado ou retângulo vai me dar a variação da velocidade, que nada mais é que multiplicar a aceleração e aqui o tempo. A aceleração pelo tempo. Então, gente, então, todas as possíveis possibilidades aí. Aí alguém pode dizer, professor, e a última, o sorvetão? S igual a S0, mais V0T, mais AT ao quadrado. A última, faltando 2 minutos, quero ver. O gráfico dessa função vai ser que figura? Uma parábola, talvez? Não. Vai? Ah, é a equação do segundo grau. Uma função do segundo grau. Função do segundo grau. Então, aqui, o meu plano cartesiano. Quais são os eixos que eu vou destacar aí? Sigam a mesma ideia. Espaço pelo tempo, velocidade pelo tempo, velocidade pelo tempo. Espaço pelo tempo? Espaço pelo tempo. Alguém pode dizer, professor, e a velocidade pelo tempo? Aí recai nisso. E a aceleração pelo tempo? Aí recai nisso. Então, o sorvetão só tem um espaço pelo tempo, que é uma parábola. E a velocidade... Mas uma pergunta. O tempo está ao quadrado só influencia ele? Que aqui o tempo está ao quadrado. Influencia. Vou mostrar para vocês agora. Já sabemos que é uma parábola. Essa parábola pode ser para cima ou para baixo. Vou colocar aqui no caso para cima. Quero saber quem é que está atento. Sempre vai cortar o eixo vertical em qual valor? S0? S0. Professor, não importa se é espaço pelo tempo do sorvetinho, não importa se é velocidade pelo tempo do sorvetão, sempre o vertical vai cortar no valor de S0. Ah, professor, o carrinho está indo ou está voltando? O S0 começou aqui, aí veja, indo ou voltando? Voltando. Chegou aqui nesse ponto. O que acontece aqui? Ele faz o que aqui nesse ponto? Ele passa pela origem 2 vezes.
É como se ele passasse pela origem, voltando e depois indo. Então, aqui nesse ponto, ele tem que fazer o quê? Você está voltando, chegou aqui e fez o quê? Tem que parar. Ele para. Ele para poder voltar. Então, gente, olha só. Nesse primeiro momento, não é para fazer conta. Não é para calcular, fazer nenhum tipo de cálculo. É só identificar. No eixo vertical, sempre vai ser assim. A pessoa aqui vai passar pela origem em 2 tempos, indo e depois voltando, em T1 e T2. É como se aquele estivesse em Campina, vindo. Campina, João Pessoa, chegou aqui em Cabedelo, que é na origem. Passou para o outro lado de Luceno, o lado negativo. Mas quando chegou do outro lado, ele teve que parar para agora voltar. Passou para o Cabedelo novamente, segunda vez, e agora foi indo. Então, gente, nesse primeiro momento, 11:1. É só saber identificar, reconhecer esses valores. Então, nesse caso, quem influencia ia ser a aceleração? Por enquanto, João. A gente vai fazer, como eu disse, nesse primeiro momento, hoje, a gente viu esse gráfico só para identificar, só para classificar. A gente sabe que é uma parábola, poderia ser uma parábola para baixo ou para cima. Sabe que sempre vai cortar o eixo vertical aonde? Em S0. Sempre no ponto máximo ou mínimo. Ele vai fazer o quê? Sempre ele para. Vai parar. Poder dar um movimento. Após eu pensava que ia fazer uma curva. Ou vice-versa. Entendeu? E esses 2 pontos é a origem, por onde ele passa na origem, em 2 momentos, em T1 e em T2. Vou fazer exercícios para a gente responder várias vezes e vou deixar uma listazinha de questões lá no Google Classroom, só para você identificar quem é S0, quais são os tempos, onde é a origem e o que acontece nesse ponto especial. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Então, vejam aí. Alguém pode dizer, tá, professor, o quadro está cheio, né? Que bom, graças a Deus. Parabéns. Então, ó, os alunos que gostam de organizar o quadro, os alunos aplicados, estudiosos, façam um print aí para organizar. Observe que num quadro só, a gente tem todas as informações. Movimento retilíneo uniforme, apenas o sorvetinho. Tenho 2 possibilidades de gráfico. Movimento retilíneo uniformemente variado. Tem 2 possibilidades de gráfico para o vovô e ateu. E para o sorvetão, só tem uma única possibilidade. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Professor, o senhor pode afastar bem rapidinho, só para tirar o print, por favor? Vou tirar o print. Parabéns, Manuel. Ô, professor. Diga lá, Daliane. Esse negócio aí onde ele para, é uma regra, é? Que ele tem que parar? É uma regra, exatamente. Se a parábola fosse o inverso, se ela fosse... Aqui está para cima. Se ela fosse assim para baixo. Olha lá. Aqui, esse valor ali é o quê? Esse valor aqui é o quê? Obrigada, professor. Bacana, Manuel. Esse valor aqui é o quê? S0. Ele está indo ou voltando? Observa que aqui está voltando. Aqui já está o quê? Indo. Chegou aqui e passou por onde? Na origem, em T1. Não. Voltou. Agora está voltando. Passou a segunda vez em T2. Mas para ele mudar de movimento, observa que aqui está indo, aqui está voltando. Ele teve que fazer o quê? Ele teve que parar. Então, observe, Daliane, que esses pontos aqui, ou máximo ou mínimo, eles são os pontos especiais. É onde o carrinho para. Ele para poder mudar de movimento. Ah, eu estou indo daqui para Lucena. Eu passo para o Cabedelo, que é a origem, né? Cheguei em Lucena, parei. Aí agora eu vou e viro para voltar. Então, para mudar o movimento, antes ele tem que parar. Ele tem como mudar o movimento sem parar. Entendeu, galera? Mas isso a gente vai fazer aos poucos. Próximas aulas, a gente vai fazer só exercício. Hoje foi conteúdo. Próximas aulas, no retorno do recesso junino, a gente vai só responder questões. Vou deixar as questões hoje lá no Google Classroom só sobre classificação, identificação dos pontos. Tranquilo? E aí, João, tu ia fazer uma pergunta, eu vi o microfone abrindo. Ah, não, eu ia perguntar se estava no livro. Ele viu ainda. Deixa o microfone. E aí, já são o quê? 11, 5 minutos, mas agora é só dúvida, né, professora Carmelo? Os alunos já terminaram, estão copiando, e alguns estão tirando dúvida. É bom, né? Os 5 minutos a gente tirando dúvida. Vou parar aqui a gravação, porque tem alunos que ficam meio constrangidos com a gravação, né? É isso aí. Raeli, o teu microfone tá aberto.